é muito doloroso, porque às vezes a manifestação tem que mesmo começar na nossa casa, na nossa família. Nem todos da nossa família são salvos. Nem todos os nossos parentescos são salvos. Nem todos da nossa rua são salvos. E isso é nossa responsabilidade. Falar de Jesus, comunicar a gente. Alguns dizem que, pastor, eu tenho medo e nem sou eloquente. Como é que eu vou falar? Assim, pastor, já há muito tempo que o senhor fala. Como é que eu posso saber todas essas coisas para poder falar às pessoas? Não precisa de saber, não precisa de ser eloquente para falar de Jesus. Não precisamos de ser eloquente para falar de Jesus. Precisamos de saber de que Jesus é Rei, Jesus salva. Essas palavras são o suficiente. E a própria Bíblia vai falar que quando o Espírito da verdade chegar, convencerá o homem do juízo e da verdade. O Espírito Santo de Deus é quem convence. Ninguém convence outra pessoa. A nossa responsabilidade é comunicar. A responsabilidade do Espírito Santo é convencer, é entrar no coração e falar no coração da pessoa. Aleluia. Então precisamos de entender isso. Versículo 8 vai falar: curai os enfermos, limpai os leprosos. Veja que Jesus vai repetir essa palavra que ele falou lá no versículo número 1. A palavra de curar os enfermos, ele vai repetir aqui no versículo 8. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. Eu poderia abrir um parênteses aqui. Será que você já entrou numa igreja onde havia um morto deitado à espera de ser ressurreto? Quem já entrou numa igreja? Alguém pode dizer: o pastor parece que é louco. Não sou louco. Eu estou a falar que está escrito na Bíblia. Aleluia. Missões é feito junto com o poder. Isto aqui, Jesus está falando aqui: não vos envio sozinho. Vocês não vão empty, não vão vazio, mas vão equipados de poder e de autoridade. É poder e autoridade. É isso que Jesus está a falar aqui nesta palavra. Aleluia. Aleluia. Então, para cooperar com Deus, precisa de ser equipado. Precisa de ser equipado para poder cooperar com Deus, para poder ir ao pé da letra daquilo que Jesus está a falar. Precisa de ser ocupado, equipado da forma como o Senhor quer que sejamos ocupados. Quando nós vamos ler essa palavra, normalmente o homem, a tendência do homem é duvidar da palavra de Deus. A natureza humana é duvidar. A natureza humana, por isso que Jesus ressuscitou, e tendo ressuscitado, a Bíblia vai falar que apareceu a Maria, apareceu aos 2 discípulos, apareceu a Kefas e apareceu aos demais, mas ainda havia dúvida. Até no último dia, depois de 40 dias, Jesus andando, aparecendo com ele. No último dia, quando Jesus, a Bíblia fala que quando houve aquele encontro com os seus discípulos lá no Monte de Galileia, a Bíblia vai falar que alguns deles duvidaram. Alguns acreditaram, alguns duvidaram. Porque o diabo, o que alimenta o diabo na vida humana é a dúvida. Enquanto nós duvidamos a Deus, alimentamos ao diabo. Enquanto nós duvidamos o poder de Deus, alimentamos ao diabo. E quando nós alimentamos ao diabo, automaticamente nós paralisamos em todas as áreas da nossa vida. Por isso que a Bíblia vai falar na primeira parte, onde Jesus falou, ele falou que vão curar toda a enfermidade e todo mal. Todo mal, às vezes necessariamente não é doença. Às vezes é um caso que você tem no tribunal, é mal também. Às vezes é um problema que você tem que precisa de ser resolvido. E a Bíblia vai falar que indo curar os enfermos e curai
todo mal, todo tipo de maldade que o diabo, porque o diabo, a Bíblia vai falar que a missão dele, ele vem para matar, roubar e destruir, é a missão do diabo. Mas Jesus, ele veio para nos dar a vida e a vida com abundância. Aleluia. Então precisamos de entender isso. Precisamos de entender isso. Precisamos de entender isso. E a Bíblia vai falar no livro de Marcos, Marcos capítulo 13, versículo número 3, versículo 13. Ele vai falar também da mesma forma. Jesus vai comissionando os 12 discípulos para irem. A Bíblia aqui vai falar também a mesma coisa. Marcos capítulo 3, versículo 13. Vai comissionar os 12 discípulos que eles fossem fazer a vontade de Deus. No livro de Lucas capítulo 9, versículo a partir do versículo 1, nós vamos ver que Jesus comissiona também os 12 discípulos. É quase a mesma coisa. Jesus vai comissionar os 12 discípulos de novo. Isso, nós precisamos de entender a forma de Deus trabalhar. No livro de Lucas, capítulo número 10, nós vimos Jesus comissionando agora não os 12, mas agora os 70, porque ele também tinha 70 discípulos. Agora não comissiona, não manda 12, agora ele vai falar aos 70 discípulos: olha, o trabalho é muito grande, a seara é muito grande. Há muita gente que precisa de serem salvos. Para você ter ideia, sabe quantas pessoas descem para o inferno por dia? São 120 mil. A estimativa fala de 120 mil das pessoas que descem para o inferno por dia. Alguns são da sua família, alguns estão na sua rua. 120 mil por dia, os que descem para o inferno sem Jesus. E a estatística vai falar de que existem 48, só na África, 48, mais de 48 tribos que ainda não foram alcançados, só na África. Agora não sei aqui no Brasil quantas tribos ainda não foram alcançadas, não sei na Índia, não sei lá no Japão, não sei lá na China, não sei. E o importante, Jesus, lá no livro de Marcos, capítulo 13, versículo 44, ele vai nos dar, vai nos mostrar a importância do reino de Deus. E a Bíblia vai falar que um homem, ele foi à busca de um terreno. E ele achou o terreno, ou achou a busca de um tesouro, e achou o tesouro estava num terreno, e o terreno estava à venda. E ele não tinha como comprar aquilo ali. A Bíblia vai falar que ele foi vender tudo o que ele tinha. Veja o exemplo que Jesus fala. Ele foi vender tudo o que ele tinha para comprar aquele terreno, porque no terreno estava um tesouro. Jesus fala do reino de Deus. Ele compara a importância do reino de Deus, daquele homem que foi vender tudo. O que significa? Jesus quer o seu tempo, a sua saúde, o seu dinheiro. Quando a Bíblia vai falar de que amar a Deus sobre todas as coisas, a Bíblia vai falar que nós precisamos de nos entregar a Deus, depender de Deus, ir aonde Ele quer que a gente vamos. Aleluia. Nós precisamos de entender isso para que possamos agradar ao Senhor. Lucas capítulo número 16, versículo 15. Ele vai falar as mesmas palavras que estão em Mateus 28, o versículo 15. Vai falar as mesmas palavras. Idem por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Pregai o evangelho a toda criatura. E todo aquele que crer e for batizado será salvo. Aleluia. Aleluia. É a nossa missão. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão. Nós somos cooperadores de Deus. Oxalá que você possa ser como Isaías, o que Deus falou a Isaías: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Isaías falou: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Talvez não é para você ir na África. Eu sei que muitos de vocês têm medo de ir na África.
Mas talvez não é para você ir na África. Talvez você para ir mesmo no seu bairro. Talvez você para ir na sua rua. Talvez você para ir na sua cidade, você fazer a diferença. Talvez você para ir lá no Amazonas. Talvez você para ir lá na Índia. 2 semanas atrás eu recebi uma mensagem de que um dos missionários morreu por causa mordida dos mosquitos ou dos insetos, doenças. Por que acontece? Parece que é um paradoxo. Aqui estamos a falar de poder e ali aconteceu. Por que acontecem essas coisas? Parece um paradoxo. A Bíblia vai falar que envia com poder e ali agora aconteceu aquilo. Por que aconteceu? Olha, o problema não é de missionário. O problema é nosso todos aqui. Paulo era um dos apóstolos, maior apóstolo, mas Paulo pediu oração às igrejas. Paulo pediu oração às igrejas, Pedro pediu oração às igrejas. A Bíblia vai falar que a igreja estava orando na casa de Maria quando Pedro foi liberto lá no carcere. Então a oração da igreja é muito essencial. Aquele missionário que morreu, não é porque ele não tinha poder, é porque há momento que talvez a pessoa vacila, quem sabe. O inimigo sabe quando alguém vacila e quando não vacila. O inimigo sabe. E quando a igreja ora, e quando a igreja intercede, Deus manda proteção, Deus manda devidos a proteção própria para esse lugar, para essa pessoa, no tempo próprio, quando a igreja ora. Mas há momentos que nós negligenciamos a arma da oração que Deus nos deu. Mas a Bíblia vai falar que nós somos cooperadores de Deus. A Bíblia vai falar isso. Lá em Atos capítulo 1, versículo 8, ele vai falar de que recebereis o poder que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então, para fazer essa obra, nós precisamos de ser revestidos com esse poder. Por isso que Jesus falou: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Por que ele fala daqui? Lá quando formos, vamos enfrentar demônios. É porque ele sabe que somos equipados. Somos equipados. E em Lucas capítulo 10, no versículo 19, ele vai falar que eis que vos dou poder, eis que vos dou poder para pisar sobre serpentes, escorpiões, eis que vos dou poder. E ele fala que nenhum mal vos fará dano. Então precisamos de revestimento de poder para realizar essas obras, as obras que Deus nos chama para fazer. A importância da salvação das almas.